Então, pessoal, a gente está fazendo o que a gente mais gosta quando chegamos num lugar estranho. A Júlia já deve ter falado, a gente veio trazer o carro aqui para arrumar em Castelo Branco. Estamos no centro histórico Castelo Branco, né? E à medida que a gente vai vendo alguma coisa, eu vou passando para vocês. Esse monumento aqui atrás chama-se Cruzeiro de São João. Aquela casa na frente é de São João, né? E é um monumento em granito, feito no século XVI, portanto, tipo 1500 de lá vai cacetada, e é o estilo manuelino. Toda a construção da época, em homenagem a Dom Manuel, leva esse nome, estilo manuelino. Era um marco e ele é um patrimônio da humanidade. Aqui em Castelo Branco há muita coisa para se ver. E uma nós vamos entrar agora. É o Jardim do Paço. E é uma entrada bastante sugestiva, né? Onde você tem muitas informações sobre o que você vai ver, parte histórica, parte arqueológica, né? Construções da época, pedaços de construções da época, né? Daqui, por exemplo, é parte de uma coluna, né? Que foi requalificada em 2003 e é do final do século XVIII. E aí, né? Então nós pagamos 3 euros. Eu, como sou de melhor idade, tenho a vantagem de pagar apenas 1,5 euros, né? E nós vamos entrar aqui. Aí está a Dona Jo. Oi, pessoal. Hoje nós estamos muito felizes, nós estamos muito ansiosos para conhecer aqui esse ponto turístico, né? Que é o museu aqui do Paço Episcopal em Castelo Branco. E nós vamos mostrar para vocês ali os detalhes que deixa esse espaço tão famoso e que vale a pena você vir conhecer. Esse passo ele começa exatamente com esse patamar. Ele dá início uma fonte, daqui a pouco nós vamos pegar águas, ladeada de azulejos, com o passo em 1910, alguns poucos e muitos anos atrás, né? E ele é protegido por 4 arcanjos, né? Da esquerda para a direita, o arcanjo São Rafael, arcanjo Miguel, São Miguel, o arcanjo Gabriel e o anjo Custódio. E esse passo ele foi construído pelo bispo de Guarda, é aquele cara lá, ó, Dom João de Mendonça, fundador do Jardim e do Paço Episcopal. Ali no azulejo, olha só que nós estamos encontrando, é aquele cruzeiro da Capela de São João que nós vimos anteriormente. E nessa mostra aqui, Castelo Branco, um castelo na parte de cima. Se for possível, dessa vez nós vamos mostrar, caso contrário, um dia a gente vem só para mostrar para vocês. Essa parte aqui já foi remodelado, né? Isso é um jardim, chama-se Jardim dos Buxos. Por que Jardim dos Buxos? Porque ele é formado por buxos, que nada mais são do que essa planta aqui, que gosta muito de terra árida, pedregosa, e é originária aqui do norte da Europa, né? E ele é dividido em setores, né? Esse setor aqui é setores do zodíaco, balança, gêmeos, etc. Cada estátua dessa representa um signo. Aqui, por exemplo, são os continentes, né? A África, a América, etc. E você entrando, é muito bonito, gente. Você entrando nesse jardim, você tem, a cada momento você tem olhos d'água, né? E aqui a gente tem, por exemplo, as temperanças, as virtudes do homem, por exemplo, a fortaleza,
a justiça. E aqui é o centro do jardim. Eles dispuseram de uma forma muito interessante as estátuas. Aqui, por exemplo, nós temos algumas virtudes, chamadas virtudes teologais, né? Como a esperança, a fé. São considerados pela igreja, pela moral da época, como virtudes teologais, né? Aqui nós temos essa estátua aqui que representa o inverno e essa lindeza aqui que é a primavera. Nós temos a entrada do museu, que depois nós vamos visitar, né? E ela é franqueada pelos chamados doutores da Igreja Católica. Começando aqui com Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório e São Leão. Para quem conhece um pouco de teologia, vai saber a importância que esses doutores tiveram, não só para a disseminação do cristianismo de uma forma geral e do catolicismo de uma forma particular, mas da própria sabedoria medieval que preservaram e conservaram para nós até hoje, né? Beijo carinhoso aqui para a minha amiga portuguesa, Maria Ramos, Kátia Boiadeira, de Rondônia, Joelma Cássia, de Ji-Paraná, carinhosamente chamada de nega, adoro. Bernadette Carmo, da Consenza, Calábria, Itália. Joana e Paulo Sebato, de Santarém, aqui de Portugal. Normélia Bonfim, Juazeiro. Zélia Ramos, Pernambuco. Afrânia Barbosa, Boa Esperança. E Lia Fernanda. Beijo, amores. Tchau, 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 tchau. Agora, a maior surpresa, a coisa mais linda que o que nos atraiu aqui, é essa escadaria. Brasileiros e mineiros em particular devem estar lembrados. Lembra alguma coisa de Minas? Como eu estava falando, lá em Congonhas, Aleijadinho, ele esculpiu os profetas, né? E aqui os santos, e mais especificamente os 4 que nós mostramos lá, evangelistas, e o restante são os apóstolos. Aqui é muito interessante essa escadaria, ela representa os reis, com no topo dela o conde Dom Henrique. O Dom Henrique foi o herdeiro do condado portucalense, que por rebeldia de seu filho mais tarde se tornou Portugal, porque ele se rebelou, né? E verifiquem também que, por exemplo, aqui está o Dom João II o perfeito, o príncipe perfeito, né? E do lado uma pequena estátua. Vamos ver por quê e quem era esse cara aqui. Então, a gente vai ver que é Dom Felipe I, o Prudente. E verifiquem que sempre há uma estátua menor nessa daqui. Aqui é Dom Felipe II. Na estátua grande, a Rainha Dona Isabel. E no lado esquerdo, olha, pequeno, Dom Felipe III, o Grande. Por que em tamanho pequeno? Que eram chamados os reis intrusos, que governaram Portugal na época da dominação espanhola, entre 1580 e 1640. E o cardeal Dom Henrique, o Casto. Por que ele está no tamanho pequeno em relação a Dom João III, por exemplo, se ele era português? É que ele era adepto
ele era favorável aos espanhóis. E tudo por causa desse senhor que está aqui na frente. Essa estátua é de Dom Sebastião, o desejado. Por que ele é importante? Porque ele se meteu numa aventura e pretensamente morreu em Acalcer-Quibir, na África, numa batalha, e o único parente dele era exatamente esse Dom Afonso Henrique, esse cardeal Henrique, esse que está tamanho pequeno aqui, né? E por não ter filhos, a coroa passou aos herdeiros espanhóis. É uma história triste da época, para Portugal da época, né? E para nós também no Brasil, porque isso nos afetou bastante, né? Ai, peraí. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui nesse passeio pelo Paço Episcopal. Foi muito bom, nós gostamos muito, eu espero que vocês também tenham gostado. E dividir um pouquinho aqui do nosso dia a dia em Castelo Branco foi muito prazeroso para nós. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. E se gostou, se inscreva, dê seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.